Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de dicas sobre como utilizar o Flowbot, o robô de investimentos, ok? Bem, na videoaula de hoje eu queria mostrar para vocês alguns mecanismos de segurança para a gente conseguir fazer as operações com o Flowbot da melhor forma possível, ok? São mecanismos aqui que a gente já testou, né? A gente já utilizou esses mecanismos e é bom que vocês conheçam para que vocês consigam entender também como que o robô implementa a lógica operacional dele, ok? Bem, pessoal, olha só. Primeiro mecanismo de segurança que eu queria que vocês entendessem, tá? E que você a princípio pode parametrizar ou não, tá? Mas que acaba sendo uma recomendação nossa do fabricante. Tudo bem, pessoal? Bem, é um mecanismo que ele está logo aqui em cima, né, que é o parâmetro A2, tá? Que é o parâmetro, olha, de uma operação por barra. Então, se você clicar no parâmetro A2, só existem duas opções, a opção de verdadeiro e a opção de falso, tá? Em inglês, no caso, né? Então, pessoal, qual é a nossa recomendação? A nossa recomendação é que se você utilizar o setup do fator sequencial com imbalance, pessoal, esse setup do fator sequencial com imbalance, esse setup assim, ele é muito frenético, né? Então se você deixar ele ocorre várias vezes ao longo do dia, então não é um setup aí que a gente recomenda deixar fazendo operação o tempo inteiro, ok? Então, como mecanismo de segurança, a gente recomenda que você deixe apenas uma única operação por barra, tudo bem? Do contrário, o robô vai fazer o quê, pessoal? Ele abre e fecha a operação, daqui a pouco ele abre e fecha a operação, daqui a pouco ele abre e fecha. Você pode, por exemplo, levar tranquilamente 3 stops de uma única barra, se você, por exemplo, deixar esse parâmetro aqui habilitado, tudo bem? Então, pessoal, minha recomendação, né? Uma única operação por barra habilitado, tudo bem? Então, essa é a recomendação da DeltaTrader. Habilite esse parâmetro de uma operação por barra. Tudo bem, pessoal? Isso aqui acaba sendo também um mecanismo de segurança. Mas olha só, pessoal, o Flowbot ele tem uma característica interessante que eu queria reportar para vocês, tá? O Flowbot ele é um robô um pouco dedo duro, tá? Como assim dedo duro? Se alguma coisa não está certa com o computador, se alguma coisa não está certa, né, com a máquina, a gente precisa realmente de uma máquina muito boa para fazer a operação, tá? Então, nesse caso, quais são as características básicas do Flowbot? Primeira característica, eu não sei se vocês já chegaram a reparar, pessoal, mas as ordens do Flowbot, né? Nenhuma das ordens do Flowbot é a mercado. O Flowbot apenas utiliza ordens que a gente chama de na pedra, né? Ordens limite, e ele faz internamente toda a administração dessas ordens, até porque a gente precisa realmente de ter um controle muito fino dessas operações limitadas, porque acredito eu que a maioria de vocês queira utilizar o Flowbot para fazer operações aí em curto prazo, tudo bem? Então, primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: quando o Flowbot coloca uma entrada na pedra, tudo bem? Uma entrada num determinado nível de preço, essa entrada ela fica disponível por 60 segundos. Tudo bem, pessoal? De novo, a ordem ela fica na pedra, disponível por 60 segundos. Se em 60 segundos o preço correr muito, por exemplo, né, e a ordem não for executada, o que o Flowbot vai fazer, pessoal? O Flowbot ele vai simplesmente cancelar aquela entrada que não foi executada e vai esperar a próxima barra para fazer a operação. Aí vocês vão falar o seguinte: caramba, né? Mas teria sido uma operação muito boa. O robô poderia, por exemplo, operar 3 vezes aqui, uma aqui, outra lá. Então teria dado entrada em 3 locais diferentes. Não, pessoal. A gente sabe de algumas limitações que nós temos com o MetaTrader. Então, o Flowbot ele vai fazer uma única tentativa de abertura de operação por barra, tudo bem? Então ele coloca a ordem na pedra, se aquela ordem não for executada em 60 segundos, o robô ele vai fazer o quê? Pessoal, ele só volta a executar a lógica operacional dele, quer dizer, ele até executa, né? Mas ele só abre operações na próxima barra, portanto, em 60 segundos, a partir daquele momento. Tudo bem, pessoal? Então essa é a primeira dica que eu queria mostrar para vocês. Todas as ordens do Flowbot são na pedra.
as entradas que não são executadas em 60 segundos, elas são canceladas, e se ela não for executada na próxima barra, havendo uma nova oportunidade, o Flowbot tenta fazer a operação. Tudo bem? De novo, pessoal, isso tudo numa tentativa de você evitar o que a gente chama de overtrade, né? Ou seja, de ter várias operações dentro da mesma barra. É uma coisa que, por mais que seja possível no Flowbot, é uma coisa que nós não recomendamos no Flowbot. Tudo bem, pessoal? E outra coisa, uma vez que a ordem ela é executada, a entrada é executada, o stop loss, pessoal, aí não tem jeito, né? O stop loss, a gente não faz a administração aqui do stop loss, o stop loss ele é executado a mercado, tudo bem? Porém, o take profit, pessoal, do Flowbot, o take profit, existe um mecanismo singular que a gente implementou no Flowbot, tá? E que vale a pena vocês entenderem. Quando o Flowbot ele entra na operação, o take profit, pessoal, ele já é colocado junto com a posição. Tudo bem? E aí o que o Flowbot faz? De forma bastante rápida, ele cancela o take profit do broker e coloca uma ordem limite na pedra no local do take profit. Tudo bem? Então assim, vocês não precisam se preocupar com esse gerenciamento. O que vocês precisam entender é que eventualmente, pessoal, quando o preço ele bate no take profit e o seu robô está muito lento e não consegue emitir uma ordem de take profit, tá? Pode acontecer da corretora fechar a tua operação pelo take profit, tá? E ainda assim essa ordem de take profit que ficou na pedra abrir uma nova operação. No caso, assim que o Flowbot identifica esse problema, ele encerra a posição. Tudo bem, pessoal? O Flowbot ele encerra a posição a mercado. Então, nesse aspecto, de novo, pessoal, você precisa prezar para que a sua conexão seja impecável. Se a sua conexão tiver muitas falhas, o Flowbot ele vai avisar e a gente vai saber onde é que está o problema pelo qual você não está conseguindo executar as operações da forma correta. Tudo bem? Então vamos lá, né? Ordens canceladas quando vira uma barra, ordens canceladas após 60 segundos, né? As ordens de take profit são na pedra para que você não tenha slippage na execução, tudo bem? E o que mais, pessoal? Log. Eu preciso que vocês entendam como analisar o log do Flowbot, tá? Então nesse aspecto, olha só. Tudo que o Flowbot faz, todas as ações que o Flowbot faz, ele deixa um log de segurança, né? É um log, na verdade, que mostra, digamos assim, o resumo de todas as ações feitas pelo robô. Pessoal, o log é uma segurança para a Delta Trader e é uma segurança para vocês, usuários, também. Tudo bem? Então, aonde a gente consegue encontrar o log do Flowbot? Pessoal, vamos lá. Vocês vão ter que abrir a chamada caixa de ferramentas do MetaTrader, tá? Então tá aqui, se a caixa de ferramentas não estiver aberta, você clica em exibir e depois caixa de ferramentas, tudo bem? Ou simplesmente o Ctrl T no seu teclado. E aí, quando a caixa de ferramentas estiver aberta, aqui embaixo, pessoal, olha só, hein? Você consegue visualizar a caixa de ferramentas aqui embaixo. Tudo bem? Então, isso daqui é o que a gente chama de caixa de ferramentas. E a caixa de ferramentas, ela tem diversas abas. Tá? Nós temos aqui, olha, a aba negociação, nós temos a aba exposição, nós temos a aba histórico, nós temos a aba notícias, nós temos diversas abas. Tá? No caso, para a gente, a aba mais importante de todas é essa aba chamada de Experts. Tudo bem, pessoal? Então, a aba onde nós temos aqui toda a mensageria do robô, tudo que ele fez, é essa aba aqui chamada de Experts. Tudo bem, pessoal? Então, por que eu estou mostrando essa aba Experts para vocês? Porque fica registrada todas as ações do robô, inclusive as, digamos assim, falhas, tá? Pelo fato de que o seu robô não está executando da forma correta. O que eu considero como falha, pessoal? Olha só, toda vez que o seu robô ele demora muito a executar a lógica operacional, por qualquer motivo, o robô ele deixa, por exemplo, aqui uma mensagem, olha, atenção, lógica operacional processada em mais do que 500 milissegundos, tá? 500 milissegundos. E aí ele te dá, inclusive, o tempo total. Olha, essa lógica operacional, né, demorou aqui 1.678 milissegundos, ou seja, 1.6 segundos para a gente conseguir executar toda a lógica operacional. Tudo bem? Isso é muito, pessoal? Olha, para um robô que faz operações de curto prazo, isso é bastante, é muito. A gente tem que prezar para que esses tipos de lógica operacional muito altas, tá, não ocorram. Tá? Um outro exemplo, lógica operacional, né, processada em mais do que 500 milissegundos. Tempo total, olha, 1,4
segundos, né? 1.395 milissegundos corresponde a 1,5 segundos praticamente, né? Outro exemplo, 2009 milissegundos, ou seja, 2 segundos para executar a lógica operacional, tá? Pessoal, em situações normais, nos testes que nós já fizemos aqui internos, aqui na DeltaTrader, pessoal, a lógica operacional do Flowbot, ela é executada na média em 2.000, atenção, hein? 2.000 microsegundos. Tá? O que é um microsegundo, pessoal? Um microsegundo é você pegar um milissegundo e dividir em 1.000 partes, tudo bem? Então, a gente executa toda a lógica operacional do Flowbot, quando ele roda no tempo gráfico de 5 minutos, na média em 2.000 microsegundos, tá? Então, é um robô extremamente rápido, não chega a ser um robô capaz de competir, por exemplo, com algoritmos lá, OBS e tudo mais, porque a gente não está com colocation desse robô dentro da bolsa, tá? Então a gente ainda tem vários intermediários aqui no meio, como a corretora, o servidor MetaTrader 5 e por aí vai. Por isso é que a gente não consegue, né, por mais que a lógica operacional seja processada na casa do microsegundo, a gente não consegue enviar a ordem na casa do microsegundo, porque tem que passar pelo risco da corretora, tudo mais, tá? Então existem alguns delays nesse meio tempo até que a ordem seja executada. Agora, o robô, em termos de velocidade de processamento da ordem, né, o processamento das informações, o robô é extremamente rápido, tudo bem? Então vamos lá. Então, o que eu chamo de log, pessoal? Tudo que o robô faz, ele deixa aqui quanto tempo ele demorou, né? Então, a lógica operacional, ele deixa uma informação, né? Olha aqui, ó, a execução de ordens, ele também deixa log para mostrar para vocês quanto tempo demorou, por exemplo, para você enviar uma ordem. Olha aqui, ó, colocar uma ordem de take profit na pedra, 700 milissegundos, portanto já foi maior do que o 500 milissegundos de tolerância, né? Então, uma ordem de compra, 1.4 segundos, uma outra ordem de take profit, 1.3 segundos, né? Então, assim, tudo que o Flowbot faz, ele deixa um log operacional completo para que você, né, não comece a culpar as pessoas erradas, né? Para que você saiba que a tua máquina, já falei isso inúmeras vezes e repito, a tua máquina tem que ser uma máquina muito boa para que você consiga executar as operações do Flowbot, tá? Então, já falamos sobre a dica aqui do ping, tem que ser um ping muito baixo, e agora, né, nós estamos aqui falando da latência. Ou seja, todas as ordens enviadas pelo Flowbot, nós deixamos gravadas, né, a informação da latência de cada ordem executada pelo Flowbot, tudo bem? E com isso, você vai poder analisar se eventualmente você não tem um computador bom o suficiente para você, por exemplo, executar o Flowbot. Seria o caso de você trocar de máquina, colocar um computador na nuvem e por aí vai, tudo bem? Então isso daqui, como eu já falei, é uma segurança para a DeltaTrader, é uma segurança para vocês, usuários também, e aí a gente consegue entender se o Flowbot está executando a lógica operacional, né, no tempo correto, no tempo curto, de maneira que a gente possa aproveitar essas operações de curto prazo no qual a gente está interessado. Tudo bem, pessoal? O Flowbot, ele também tem avisos de desconexão, ficam aqui no log também, tá? Vocês vão poder ver aqui agora, né? Toda desconexão que o Flowbot identifica, ele deixa aqui no log um atenção sem conexão. Tudo bem, pessoal? Então, se o Flowbot ele percebe que você perdeu a conexão, então ele vai deixar impresso no log que você não teve conexão naquele momento. Então, pessoal, todo mundo já sabe da gravidade de uma perda de conexão, né? Imagina que você tem uma operação aberta e no meio da operação aberta você, por exemplo, perde conexão. Você não consegue mandar a tua ordem de take profit, entende? Então, assim, essas são apenas algumas características para que vocês possam entender não apenas todo o mecanismo de segurança dentro do Flowbot, né? Mas principalmente todo o arcabouço externo ao Flowbot que você precisa cuidar para que as suas operações sejam executadas de forma impecável. Lembrando, esse é um robô de curto prazo, então ele precisa realmente de máquina certa, latência certa, para que você consiga pegar as oportunidades certas. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima videoaula.